terá ouvido. E na altura que eu disse que tinha havido umas buscas em casa do ministro Mário Lino e do secretário de Estado Paulo Campos. E na altura eu tinha dito, e foi isso que expliquei à Judiciária, justamente que para descobrir que houve corrupção nas PPPs, não vale a pena sequer fazer buscas. Basta ler o Diário da República. Este tipo de cláusulas e estas fórmulas que levam a esta situação são, obviamente, só podem estar ali por fatores de corrupção. Não há outra razão para aquilo estar ali. Porque a incompetência não chega. Mantém essa sua opinião? Absolutamente, absolutamente. Quem meteu aquilo ali devia responder na Justiça. Sabia claramente o que estava a fazer, isso claramente. Aliás, esse tipo de legislação veio... Sr. Paulo Moraes, não é a primeira vez, nem a segunda, que diz de uma forma muito veemente que produz esse tipo de afirmações. Tem tido problemas com a instrução de processos que levantem contra si? Tenho tido alguns processos por difamação. De qualquer maneira, até hoje só chegaram ao fim 3. Como sabe, a Justiça é lenta, de maneira que primeiro que eles chegam ao fim. Os 3 que chegaram ao fim, ganhei-os. Portanto, até agora está 3-0. E esses processos não servem, por exemplo... Quantos é que resta? Não aí 2 dezenas e tal em circulação. Mas de qualquer maneira, eu enfim, faço essas afirmações sempre... Esses processos judiciais não são um palco, pergunto eu, possível, ou um fórum possível para tentar explicar algumas destas coisas? Sabe que a maioria da informação que eu utilizo... Vocês não mandam lá ninguém aos tribunais ver? Não, mas a maioria da informação que eu utilizo é a informação que é pública. A maioria da informação, esta que estivemos até aqui a falar, toda ela é pública. Pois está bem, mas depois temos um governo eleito, não é? E temos governos eleitos sucessivamente, não é? E temos tribunais de contas e tudo isso. Portanto, se é pública, também é pública para eles, em primeiro lugar. Não é? Até ver, governos eleitos até ver. Sim. Pelo caminho que isto leva até ver. Mas os governantes todos têm dito que as PPPs são uma vergonha. Acontece é que passaram 3 anos e não fizeram nada. Mas assim, todos os membros do governo dizem, todos aqueles com quem eu falei pessoalmente, eles próprios em público, dizem que as PPPs são uma vergonha. Pois é, por isso que... Acontece é que ao fim de 3 anos de governação, o que é que eles mudaram até hoje? Nada. Deixa-me tirar aqui uma dúvida sobre sobre a questão que estava a falar dos prémios sobre a sinistralidade. Isso acresce, por exemplo, àquele valor que estávamos aqui a ver? Ou está aqui incluído? Não, acresce, é sempre a somar. Sempre a somar. Portanto, sempre a somar. Muito bem. Portanto, o pagamento anual pela estrada estar a funcionar e aberta... Está sempre garantido. Esse é garantido. Em cima disso, dependendo da sinistralidade, há um prémio. Muito bem. Portanto, vamos para o quarto pecado, não é? Sim. Ou seja, os pecados que temos aqui já são o secretismo, a disponibilidade... E a diminuição da sinistralidade. E a diminuição da sinistralidade, que é paga principalmente com... Absolutamente. 3. Vamos ao quarto, que é... A reposição do equilíbrio financeiro. Isto é o quê? A reposição do equilíbrio financeiro é... Eu poderia, olhando para isto, diria que é o Estado que precisa de se reequilibrar financeiramente, não é? A reposição... Os funcionários, coitados. A reposição do equilíbrio financeiro é um mecanismo legal ao abrigo do qual, se houver fatores exógenos ao negócio, um tremor de terra, o Banco Europeu de Investimentos que faliu, portanto, coisas desta dimensão, então tem que se fazer um acordo de reequilíbrio financeiro. Isto pode fazer sentido em certas circunstâncias. O que é que tem sido em Portugal? Desde que há PPPs, tem sido uma forma do Estado transferir sistematicamente dinheiro para os privados. Eu recordo que a primeira parceria público-privada, que foi a Ponte Vasco da Gama, foi inaugurada em março de 98. Vais para 98. Em 2001, há um relatório do Tribunal de Contas que diz que em compensações diretas ao concessionário, em acordos de reequilíbrio financeiro, já tinha sido pago tanto como o valor da ponte. Ou seja, em 2001... Estava paga. Claro. Break-even, em linguagem financeira. Em 2001, há um relatório do Tribunal de Contas que diz o seguinte: em acordos de reequilíbrio financeiro à luz ao ponte, já foram pagos 900 milhões de euros, que é exatamente o valor da ponte. Ou seja, a ponte foi paga 2 vezes até 2001. Isso foi 2 e 1. Absolutamente. Já vão 13 anos de ganho. Bom, e depois daí para a frente. E já vai em 9 acordos de reequilíbrio financeiro entre o Estado e a Luz ao Ponte. Mas deixe-me só dar outro exemplo. Em 2011, o que estava previsto em termos de exploração de PPPs era qualquer coisa da ordem dos 800 milhões de euros. 800 milhões de euros. Em 2011, e recordo que no primeiro semestre, o governo de Sócrates, segundo semestre, já o governo de Passos Coelho, com esta maioria. Em 2011, em vez de 800 milhões, foram pagos 800 milhões mais 900 milhões. De acordos de reequilíbrio financeiro. Ou seja, o desvio foi maior que o próprio custo. Isto é de uma gravidade absoluta. Não sabiam que tinham sido pagos 800?
E recordo, eu quero recordar, sobretudo para aqueles que nesse ano pagaram-se 1.700 milhões de euros. a título destas cláusulas contratuais. E ainda por São cima, em que circunstâncias? Deixa-me ver se consigo perceber. foram pagos 800 milhões da exploração, Certo. mais, além disso, 900 milhões de acordos de reequilíbrio financeiro. Mas o que é que justificou nessas estradas esse Eu reequilíbrio quero financeiro, recordar não é? que estes 900 milhões, estávamos em 2011, foi aproximadamente o que se baixou em salários à função pública nesse ano. Ou seja, tudo o que os funcionários públicos deixaram de ganhar em 2011 foi direitinho para as PPPs rodoviárias. E dir-me, e como é que eles justificam isto? Sim. Bom, com grandes documentos, grandes dossiês, mas, por exemplo, nesse ano 2011, 500 milhões desses 800 milhões são pagos porque há um atraso na entrega de terrenos. Portanto, há uma autoestrada, o Estado tem que disponibilizar os terrenos, expropriá-los e tem que os entregar. E atrasou-se a entregar os terrenos, isto custava 250 milhões de euros, com os juros passou para 500 milhões, e perguntar-me, e porquê que atrasaram a entrega? Que isto é talvez ainda mais grave de tudo. Atrasaram a entrega porque muitos dos terrenos da SECUT eram terrenos de privados, eram terrenos agrícolas, que os privados andaram nas câmaras municipais a valorizar com licenças de construção e alvarás de loteamento para os tornarem urbanizáveis para a expropriação ser mais cara. Ou seja, muito do terreno em cima do qual estão as SECUT foi expropriado a preço de terrenos urbanizáveis. E os terrenos foram urbanizados nas câmaras municipais de propósito porque ia passar lá uma SECUT. Veja o absurdo que é. Isso aconteceu de forma generalizada ou não? Aconteceu em algumas SECUT. Há SECUT em que o custo da autoestrada digamos, o terreno deve custar da ordem dos 15, 20% no máximo do custo da autoestrada. Algumas SECUT que incorporam no seu custo 50% ao valor do terreno. Porquê? Porque é terreno comprado a preço de ouro, porque era terreno onde se podia edificar. Pedimos mais enunciar um ou dois exemplos? Ou... Nas SECUT. Não, isso não vale a pena. Se você ler o livro de José Rodrigues dos Santos, A Mão do Diabo, ele explica lá isso clarinho. Não, mas isso está perfeitamente identificado. Mas isso era sobre petróleo. Não, era sobre isto mesmo. Olha as horas, Zé. Sim. Bom, mas estamos no... Ele lá explica bem os submarinos e mais esta história dos terrenos. Estamos no... Mas os acordos de reequilíbrio financeiro são a forma que, de vez em quando, permite ao Estado dar mais dinheiro aos concessionários. Não é todos os anos, de facto, mas são verdadeiras bombas atómicas que são colocadas nas finanças públicas portuguesas. O professor Paulo Moraes tinha trazido gráficos Diga-me uma sobre coisa, isto. se faz favor. Há algum caso em que se diminua o pagamento? Até aqui foi sempre a somar. Há alguma cláusula, alguma coisa que leva a diminuir? Não, até agora não. Até agora foi sempre a somar e a somar tudo sempre a somar. A única forma em que poderia haver alguma redução é se alguém se lembrasse de fechar uma autoestrada um dia ou dois. Está bem. Mas não me consta que isso tenha acontecido. Trouxe dois gráficos para ilustrar o que é a propósito disto. É justamente... O quinto é que é sobre o esporte e que se vê bem. Não, mas ainda estamos neste, já lá vamos. Ainda estamos aqui na reposição do equilíbrio financeiro. perante todo este cenário, o que é que este governo tem feito? Gráficos. Este governo, a única coisa que tem feito nas PPPs é gráficos, como este podemos ver. Não sei se... Podemos, sim. Vá lá. Que é um gráfico sobre a evolução dos encargos líquidos das PPP rodoviárias. Exatamente. Isto significa o quê? Quanto é que o Estado está a pagar? Não, isto é quando o Estado está efetivamente a perder, mas não é este tipo de comparação que se tem que fazer. Porque está a pagar. Está a pagar, claro. Sim. Mas não é esta comparação que tem que se fazer, porque, repare, temos ali o ano 2010, 2011 e 2012, que são os dados disponíveis até hoje. E dá a ideia que de 2011 para 2012 há, de facto, uma redução. Mas isto é mentir com a estatística. Aliás, há um livro famoso que é Como Mentir com a Estatística, que deve ser isso que eles leem no governo. Porque o gráfico que interessa não é este. É o seguinte, e assim... que deve ser levado em linha de conta. Mas espera aí, mas este gráfico, este gráfico é publicado pela UTAP, pela famosa... E esse gráfico UTAP, é publicado e representa o que está a sair... A partir de dados da Estrada de Portugal? Mas isso representa o que está a sair do Orçamento de Estado. Ok. Mas os concessionários... Então, e o que é que aconteceu aqui de 2011 para 2012? São as portagens. A análise que tem que se fazer é quanto é que os concessionários continuam a receber. Isto é quanto deixou de custar ao Estado... Mas custa a todos nós que lá passamos. Custa a todos nós, que somos nós que constituímos o Estado. E custa aos utentes que utilizam as autoestradas. Ou seja, este gráfico é uma falácia. Porque, de facto, dá a ideia que estamos todos a pagar menos, mas os concessionários continuam a receber exatamente o mesmo. Então vamos lá ver o gráfico seguinte. Se virmos o seguinte, verificamos o seguinte. Ainda não é este. É o anterior. Este. Não, é o anterior. Sim, é o outro gráfico. É o gráfico que diz encargos com PPPs rodoviárias.
que analisa... Exatamente quanto é que os concessionários recebem. Justamente. E aqui, e isto é que é importante que as pessoas analisem, no fundo, há ali uma subida em 2011 e uma descida em 2012. Mas 2011 foi justamente um ano em que houve um acordo de reequilíbrio financeiro, os tais 800 milhões. Ou seja, se a coluna do meio diminuirmos para metade, tirando os 800 milhões que foram pagos a mais, quer dizer que continua tudo na mesmíssima. Sim, sim. Isso é que é, o Governo tira muitos números, os ministros, secretários de Estado passam a vida a falar de números e de reduções nas PPPs, mas o que é facto é que se há a coluna do Surgiu-me meio... aqui uma dúvida. Por mero acaso, uma vez que sabia que ia haver ali uma baixa em 2012 na taxa de disponibilidade, pode dar-se o caso de ser uma forma de nivelar os pagamentos? Eventualmente. Mas este gráfico é real, é o que as pessoas pagam pela via do Orçamento de Estado e pelas portagens, e então há aqui uma questão que se levanta. Então, quando os governantes dizem que andam a poupar dinheiro, a que é que eles se referem? Referem-se apenas a duas coisas. Uma, que é meramente virtual, que é scuts que deixaram de se fazer. Portanto, havia scuts que estavam previstas, nomeadamente Sindes Beja, que teria que ser completado, etc. E, portanto, como não vai ser feito, não vai ser pago. Era só o que mais faltava. Portanto, mas isso é um ganho virtual. De facto, não há poupança real nenhuma. O que acontece é que é uma obra que deixa de ser feita. E depois há um outro aspecto, que são as grandes obras de manutenção, que eram pagos antecipadamente. Veja bem, estava previsto que as obras de manutenção fossem pagas antecipadamente. Era mais ou menos como ir comprar um carro e pagar logo as revisões para não sei quantos anos. E, de facto, aí este governo está a poupar algum dinheiro, porque as grandes obras de manutenção deixaram de ser pagas aos concessionários, antecipadamente, mas passam a ser feitas pelas estradas de Portugal. É a mesma coisa. Ou seja, no fundo, vão deixar de pagar 80 milhões de euros, mas vão ter custos da ordem dos 40 ou 50. Quer dizer, pagam o outro. Mas o beneficiário não é o mesmo. Exatamente, Certo. sim. Sim, mas qualquer pagam maneira, outra pessoa. Mas quer dizer, nós pagamos o mesmo. Mas de qualquer maneira, o ganho real estima-se em 40 ou 50 milhões de euros. Tudo o resto é fantasia. Aliás, nós vemos discursos que depois as pessoas nos explicam. O ministro Pires de Lima esteve no Parlamento a dizer que estava a estimar poupanças de 34%. E não acha que ele tem vontade de resolver isto? Bem, eles têm vontade, estão lá há 3 anos, acho que já... Isso vontade nunca falta. Isso, exatamente. Não tem soluções. Só o problema é que as PPPs foram negócios em que os atores, do lado dos privados e do lado do público, foram sempre os mesmos. Daqui há tempos, há um ano ou dois, eu fazia uma observação, uma pessoa, aliás, muito importante na nossa sociedade, dizia, pá, mas isto muda os governos, mas fica tudo na mesma. E ele dizia-me, não, é que uns que estavam a tratar de um lado agora estão no governo a tratar do outro. Isso é verdade. É uma pessoa muito conhecida que me disse isso. Era um político ou um gestor? Semi-político. Mas é, repare que todos os ministros das obras públicas estão hoje a trabalhar em PPPs. Ferreira do Amaral trabalha no Lusoponte, Jorge Coelho foi trabalhar para a Motengil. Não, mas ele saiu. Continua por lá, mas já não é o CEO, mas continua por lá num conselho qualquer, que é justamente os maiores detentores de parcerias público-privadas rodoviárias. Na mesma Motengil está Valente Oliveira, que foi Ministro das Obras Públicas de Durão Barroso, mas também lá está esteve Luís Parreirão, e as pessoas das Estradas de Portugal, Rangel de Lima, Almerino Marques, etc., também estão todos a trabalhar em PPPs. E, curiosamente, o atual Secretário de Estado das Obras Públicas, o atual, antes trabalhava em contratos de PPPs, mas do lado dos privados. Portanto, é uma questão de passam de um lado para o outro, são todos os mesmos. Eu recordo que esta legislação que temos estado aqui a falar, quando foi aprovada no Parlamento, na Comissão Parlamentar de Obras Públicas, que era onde esta questão se analisava em primeira instância, havia 7 deputados que eram simultaneamente deputados e administradores de empresas de obras públicas. Portanto, eles estavam de claro. O que é que acha? Eu acho que Estavam eles num a preparar-se para estar no outro. estavam no Parlamento apenas para terem informação privilegiada para favorecerem as empresas que lhes pagam. Isto claramente. Mas atenção que isto não acontece, infelizmente, no Parlamento só nas obras públicas. Nós temos 1/3 do Parlamento em que deputados que são simultaneamente diretores, administradores, consultores de empresas que têm grandes negócios com o Estado. E eles próprios também são... Eu sei, mas falta dizer não um pecado. Falta um bocado. Falta um pecado. Por isso é que era um E bocado. os custos dos pórticos. Qual é o problema dos custos dos pórticos? Sabe que... Isto aqui não há malandrice, mas não. os também nos pórticos são pórticos? mais uma PPP. Atenção, Em os cima da pórticos, PPP? os pórticos não foi o Estado que os colocou lá. Os concessionários exigiram estes pórticos.
com estas rentabilidades que os pórticos dão. Então, Mas exigiram a partir do momento em que o Estado decidiu que tinha que haver portagens aqui, não é? Absolutamente, Portanto, mas agora não podia ser de repare, graça. quando as portagens não foram introduzidas todas ao mesmo tempo, foram introduzidas de forma gradual, mas as pessoas que pensaram nisto não perceberam